Olá, fizemos um vídeo uns dias atrás, foi até um vídeo pequeno que eu fiz, chamando atenção sobre a questão do irmão quando ele chega e ainda tem um irmãozinho que está ali, que já viveu aquela a amamentação, né, que já esteve no peito, e de repente essa criança já lá pelos 3 anos, 2, 3 anos, ele percebe que tem alguém lá no peito da mãe. Ele não tem noção disso ainda, mas ele vê aquela criança, aquele irmão, né, no peito da mãe. Ele não sabe nem quem é irmão, nem quem é aquela criança que está ali naquele peito. E vocês já viram o olhar dessa criança? Sempre é um olhar de espanto, de interrogação, sabe, de surpresa. Ele fica olhando, parado sobre aquele peito ali e aquilo que passa na cabeça da criança, né? Segundo Lacan, que é o grande psicanalista francês, ele nos fala no seu livro Outros Escritos, ele fala nos complexos familiares. Nesse texto, ele fala sobre essa questão do intruso e ele chama ele chama de complexo do intruso. Então, esse complexo o intruso, o que é? É aquele que aparece ali. O que significa a palavra intruso? É alguém que se introduz num lugar que não era dele. Não é isso que a gente entende como intruso? É aquele que se introduz, é aquele que aparece ali no lugar que não era o lugar dele. Então, é isso exatamente que a criança sente. Tomar o meu lugar. Quem é essa criança que está aí, né? Deve passar pela cabeça dele. Quem é essa criança que está ali num lugar que é meu lugar? Que foi meu, que eu já estive ali. E a mamãe está lá agarradinha, toda afagando aquela criança. Que isso é o que a maioria das vezes a gente vê, né? Eu sei que tem as exceções aqui, antes que me perguntem, e as exceções? E quando a mãe não amamenta? Se ela não amamenta, ela está dando a uma mamadeira, que é a mesma coisa, funciona, né, do mesmo jeito, porque não é só a questão do leite, viu, gente? De onde vem o leite, mas de como a mãe está com aquela criança, ali naquela situação de estar ali dando algo dela, né? E é isso que faz toda a diferença para uma criança pequena que já esteve naquele lugar. Então, ela está vivendo o quê? Nessa fase, Freud chama essa fase do narcisismo primário. Essa fase segundo Freud, o narcisismo primário. O que é esse narcisismo? É o narcisismo que é constitucional de todo ser humano. Todo ser humano vive essa fase de Sua Majestade o bebê, de se sentir o príncipezinho, o reizinho ou a rainhazinha daquela casa, daquela família. Quando eu falo ele aqui, eu estou falando de uma forma geral, né? A criança, o bebê. Então, o que acontece? Porque o que acontece com a menina é a mesma coisa que acontece com o menino, independente de ser menino ou menina. Ele sente essa surpresa e ele vê aquele irmão como um intruso, alguém que está ali pegando o lugar dele. E isso se prolonga, essa ciúme varia muito de criança para criança, como ela vai reagir a isso. Cada um reage de um jeito, isso é muito singular. Mas a gente observa na criança, esse primeiro complexo que a criança vive, que é complexo do intruso, que entrou naquela vida dele ali, tirou o que era dele, né? E tá ali assumindo aquele lugar. Como as crianças reagem a isso depois, né? Elas vão reagindo com uma certa indisposição com esse irmão. Elas não entendem que é um irmãozinho que chegou para a família. E aí eu acho que é importante o acolhimento dessa família, do pai, da mãe, explicar e falando, mesmo que a criança não entenda todas as palavras ainda, né? Com essa idade, 1 ano, 2 anos. Tem mãe que tem filho com diferença, às vezes, de 1 ano para outro filho, né? Então, a criança não vai entender muito bem, mas o jeito de falar, algo vai ficar desse acolhimento que essa família vai fazer. E isso é muito importante para essa criança, para o que ela está vivendo nesse momento. Esse acolhimento da família. Se vai fazer diferença ali, é outra coisa, mas a criança vai pensar nisso, vai pensar que tem alguém tomando o lugar dele. E isso marca, de certa forma, cada um marca de um jeito. O significante que é falado, né? O significante, quando eu falo isso, são as palavras que são ditas.
que são ditas para a criança, mesmo que ela não entenda ainda a linguagem, né? O que significam as palavras, mas o jeito de falar com carinho, que a família acolha essa criança, que dê atenção a essa criança. Vamos lá, o seu irmãozinho vai mamar, vamos junto para você ver seu irmãozinho mamar, sabe? Sempre colocá-lo junto ali pode fazer uma diferença no olhar dessa criança. Porque eu já vi, sei de muitos casos, né, de crianças que beliscam até esse irmãozinho mais novo, entram no berço, beliscam, e já vi casos até de tentar fazer uma maldade maior com essa criança. Então, vocês vão ter que prestar atenção, enquanto pais e mães, mais a criança maiorzinha do que a menor. E eu sei que a menor dá muito trabalho, está nessa fase de amamentação e tudo mais, né? Mas esse complexo existe. E o pior de tudo isso é que quando chega essas coisas, né? Acontece, elas vão marcando a vida da criança. Tudo isso vai marcando a vida da criança. Vai marcando a vida, tudo que é falado com a criança, vai marcando de que forma a gente não sabe. Uns mais, outros menos, de acordo com a subjetividade de cada um. De acordo com o que cada um percebe ali, a percepção que cada um tem. Então, muitas vezes, eles fazem essas coisas, outras vezes ele acolhe aquele bebê como cuidando daquela criança, eles cuidam, eles querem cuidar, eles já se sentem, eu acho que é por aí também que a família tem que falar, no sentido de vamos cuidar do seu irmãozinho, no sentido de ter cuidado, de ter afeto, de ter amor. É um seu irmãozinho que chegou a fazer parte da nossa família e nós vamos agora ser 4. E falando dessa forma e tentando mostrar que você agora já é maiorzinho, você pode ajudar a mamãe, nesse sentido de valorizar essa criança, no sentido você está evoluindo, você está crescendo, você está dando um grande passo, seu irmãozinho depende ainda do leite, da amamentação, do mamar, não, você já come. Então, sempre falar dessa forma, tentar falar dessa forma. Eu sei que nada é perfeito, não existe pai e mães perfeitos, né, gente? Mas eu estou mostrando para vocês o que ocorre com essa criança, porque amanhã, quando a gente escuta um adulto, muitas coisas podem acontecer. O que ele vai fazer com esses significantes que ele escuta ali e que vão ficar no inconsciente dele, a gente não sabe. A gente só vai saber depois, quando ele se torna adulto, quando ele chega no consultório, começa a falar que não gosta do amigo, não gosta do outro. Eu já vi isso, muitas vezes. Eu tinha 3 amigos, aí eles eram meus amigos, entrou um fulano lá e tal, e de repente esses amigos meus se voltaram para ele e me deixaram de lado. E já ouvi irmãos com problemas entre eles, na própria família, levando aquilo para a vida de adulto, aquela raiva, aquela indisposição com aquele irmão ou aquela irmã, uma forma assim muito agressiva, e levam isso muitas vezes pro resto da vida. E, na verdade, eles não entendem o que acontece, porque não é consciente. E muitas vezes, pela fala do analisando, você, enquanto analista, pontuando o que está acontecendo, ouvindo, né, primeiro, que a gente tem que ter uma escuta apurada para ouvir o que está acontecendo naquele relacionamento ali, depois de várias sessões, a pessoa vai contando e vê que ele reproduz isso, há uma repetição. Ele reproduz isso com os amigos. Ele reproduz no relacionamento, quando a mulher dele dá atenção para o filho e não dá atenção para ele. Porque ela tem que dar atenção para o filho. Então, aí a gente vê ali aquela criança que se sentiu machucada, se sentiu preterida um dia pela família. É isso que a gente vê. Então, se a gente puder minorizar, não tem como controlar tudo isso que acontece numa família. Não tem como controlar, né? A gente não tem como controlar. Você, às vezes tem 2, 3 filhos, tem que dar conta de atender as necessidades. Eu entendo que é uma coisa difícil, mas estou tentando, assim, o objetivo do canal é o quê? Que eu falei, que desde o início que eu falo sobre isso, né? É tentar esclarecer de forma consciente, com os conhecimentos que eu tenho da psicanálise, que eu já estudo há muitos anos. Então, é tentar mostrar o que acontece para vocês, o que eu leio, o que eu estudo, pegando grandes autores, pegando, que agora eu estou seguindo a linha lacaniana, então eu vejo que eles falam sobre isso. E eu vejo na clínica,
Na clínica, a gente vê o resultado do adulto que chega, porque eu não atendo criança, mas eu atendo adulto. Então, eu percebo que existe ali uma rivalidade fraterna, até entre amigos, até entre, muitas vezes, o casal. Muitas vezes, aquele ciúme existe ali no casal. Existe no casal quando a mulher se dirige a uma outra pessoa, ou quando a mulher tem uma amizade com uma amiga dela, que ela tem um bom relacionamento, e esse marido não gosta, e o marido acha ruim. Essas pequenas coisas que mostram o ciúme, que mostram esse complexo de intrusão que foi feito lá na infância e que a criança guardou. Por isso que quando eu falo que a infância marca, são nesses pontos. É o que o adulto vai fazer com aquilo. O que ele, enquanto evoluindo, enquanto crescendo como adulto e se desenvolvendo emocionalmente, o que ele vai fazer com tudo isso, né? O que ele vai fazer com esse resultado? Qual o resultado que vai ter isso depois? Então, é só na fala do paciente. Muitas vezes você percebe na vida, no dia a dia. E a pessoa mesmo se interroga, por que eu tenho tanto ciúme? A família fala, a mulher fala, o marido fala, né? Que a mulher também é ciumenta ali, demais, em excesso. Então, você vai percebendo ali que existe uma intrusão de como fosse um irmão. Como ele fez com o irmão, ele vai reproduzindo isso na vida. Aí depois que ele vai falando, ele vai lembrando, vai contando fatos da infância e você vai percebendo ali, depois de um tempo, que existiu esse complexo fraterno, né, que é o complexo de intrusão e que afetou a vida dele. E o que ele fez com isso depois vai se traduzir nos seus relacionamentos, seja amoroso, seja profissional, seja de amizade, etc. Então, a melhor coisa a família a fazer é o quê? Chegou um outro irmãozinho, há uma diferença pouca de idade ali, tá muito próximo os dois, começa a acolher o mais velho, acolhe essa criança, vai falando, colocando ele para ajudar e tudo mais. Depois, se a mãe, por exemplo, tem um filho após os 4, 5 anos do primogênito, do primeiro filho ali, a criança vai se comportar de outra forma. Porque ela está vivendo outro momento no seu desenvolvimento psicossexual. Então, ela vai viver aquilo já no sentido de acolher aquele irmão. Ela mesma quer cuidar do irmão. Ela mesma quer ver aquele irmão, quer ajudar, quer proteger, quer se ocupar daquela criança, quer ajudar a dar as coisinhas, a pegar fralda, ajuda a mãe. Ele tem outro comportamento. E a gente vai ver depois, né, o que essa criança vai fazer com isso. Talvez ele lide melhor com isso, né? Mas às vezes acontece uma gravidez e quase próxima à primeira. Então a criança pode ter isso, na hora, porque essa criança não tem uma estrutura ainda formada, né? Uma estrutura psicológica formada. Essa criança de 2 anos, ela não tem ainda uma estrutura formada. E muitas vezes se tornam obsessivos depois, pode até criar uma psicose, se tornar paranoicos, achar que todo mundo tá tomando lugar dele, sabe? Aquela coisa meio paranoica, assim, de todo mundo tá pegando o lugar dele, todo mundo tá sendo inimigo dele. Então, uma coisa meio paranoica, assim, pode acontecer também. Pode dar origem a vários tipos de estruturas por conta de tudo isso, porque a criança vai formando ali, a partir até 5, 6 anos, ela forma a estrutura psíquica dela. Pode ser neurótico, pode ser psicótico e pode ser o perverso. São essas 3 estruturas que a psicanálise nos mostra. E uma delas, essa criança vai se tornar. E essa presença desse irmão faz parte de todo esse processo aí. Porque é um processo de desenvolvimento. E esse complexo desse intruso vai fazer parte da vida dele. Não vai passar em brancas nuvens. Isso não vai passar em branco, assim, despercebido pela criança, não. Muito dificilmente alguma marca vai deixar. O que a gente vai saber é só depois. Quando ele se tornar adulto ou já pré-adolescente, a gente já começa a perceber alguns sinais de uma rivalidade ali com aquele irmão e tudo mais. Então, se atentem para
é assim, o que eu quero, o que eu desejo, o meu objetivo aqui, né, com esse vídeo, na verdade é o quê? Mostrar a vocês que isso existe, essa rivalidade de irmãos. Muitas vezes a gente vê, né, e isso já é de, de muitos séculos atrás, e pode ser por conta, porque a amamentação é um grande momento na vida da criança. É um momento marcante na vida de qualquer criança, a amamentação. E ver alguém tomando ali o seu seio, um seio que você achou que era seu, e de repente você vê alguém ali no seu lugar, marca essa criança. É a primeira castração que ela tem, é o primeiro momento que ela se vê castrado. Fui cortado de alguma coisa ali. Perdi alguma coisa ali. E a perda para todo ser humano começa aí, e já começa desde a infância. Tem que perder mesmo, tem que perder, mas tem que também os pais saber lidar, né, com essas questões para evitar que a perda não seja tão violenta, né, seja uma coisa menos, né, mais tranquila. Isso que eu quero dizer, que passe por essa fase com mais tranquilidade. Fica a minha dica de hoje, né? E quem não sabia disso, mas já percebeu os sinais, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês também, tá? Se gostaram do vídeo, curtam, comentem, compartilhem e não deixem de se inscrever no canal e apertar o sininho aí para serem notificados de vídeos que saem toda semana. Ok, gente? Um grande abraço para vocês.